aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebramos assim essa festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido naqueles dias. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada até o túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram até o túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado de Emaús, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu, ele distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um deles disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém,
onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presencialmente, você que também nos acompanha pelo Facebook, pela rádio Leste FM. Então celebramos hoje o maior dia da nossa fé. Na verdade, todos esses 3 dias, né? Começando desde a quinta noite, sexta, sábado e hoje. É o centro de toda a nossa fé. Ou seja, todo ano, os dias mais importantes para a nossa fé são esses, porque foram justamente esses dias que criaram toda a nossa fé, toda a salvação que nos é dada. Jesus, que depois de ter sido morto, hoje de manhã, inclusive, Maria Madalena foi cedo ao túmulo, lá encontrou o túmulo vazio, chamou o apóstolo João e Pedro, foram até lá também, e cada um teve a sua visão. O único que olhou e acreditou foi o apóstolo João. Só que hoje à noite o evangelho é outro, diferente de hoje de manhã. Então a missa de hoje à noite tem um evangelho diferente da parte da manhã. O evangelho de agora à noite conta a partir do evangelho de São Lucas. Os outros evangelhos falaram sobre a ressurreição, que as mulheres foram até lá, que tiveram essa impressão, tiveram aquelas impressões e tal. Então Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele pensou: já escreveram sobre isso, então eu vou escrever daquelas pessoas que não estavam lá. Eu vou escrever de uma parte da igreja que ninguém fala, daqueles que estavam desanimados. Claro que os apóstolos, os 12 também estavam, né? Mas eu vou escrever daqueles anônimos, daqueles que ninguém fala. Lucas, esse evangelista, é o único escritor, o único autor do Novo Testamento que não é judeu, ele é grego. E por isso que o evangelho dele sempre falando sobre o caminho. E aqui ele quer contar a história da ressurreição, colocando Jesus num caminho. São Lucas, ele é grego, vem de uma tradição chamada peripatética, né? Que significa a escola onde os professores ensinavam andando. Peripatom significa andando, caminhando e aprendendo. Então, esta dimensão, esta pedagogia grega, São Lucas coloca no evangelho, dizendo: olha, mas tem 2 discípulos que vocês não conhecem, que estavam voltando para casa já, depois que tinham visto a morte de Jesus. Não era Pedro, não era Tiago, não era João, era um tal de Cleofas. Ele não coloca o nome da outra pessoa que estava junto, porque São Lucas, ele é um artista, e ele quer que nós também coloquemos a nossa personalidade. Normalmente ele conta uma história, coloca o nome de alguma pessoa, mas deixa um vago para a gente colocar o nosso nome. Então ele diz: olha, 2 discípulos estavam voltando para casa, depois que tinham visto Jesus pregado na cruz, depois que viram Jesus sendo tirado da cruz, depois que viram Jesus ser colocado lá no colo de Maria, aquela visão terrível, aquela visão triste, daquela hora que colocaram Jesus dentro do sepulcro, dentro daquela pedra. Jesus ficou sepultado dentro de uma pedra esculpida numa rocha, né? A sepultura dele. Foi essa a última visão deles. Então, esses 2 anônimos, ele diz assim, um chamava-se Cleofas, voltavam para casa, estavam voltando para a cidadezinha onde eles moravam, Emaús, desanimados, pensando tudo que nós deixamos para trás, a esperança que nós tínhamos, alguém que nos mostrou uma possibilidade diferente de ver esse mundo,
de conhecer a nós mesmos e a Deus, a esperança que nós tínhamos, morreu numa cruz. Falhamos, Ele falhou e nós também fracassamos. Vamos voltar para casa. Então estão voltando eles tristes, abatidos. Só que Jesus várias vezes falou para os apóstolos que Ele morreria e Ele ressuscitaria no terceiro dia. Só que a morte é algo tão terrível que ninguém mais lembrava disso. Pensavam só na morte, ficaram só na sexta-feira, né? Só na sexta-feira santa. Ou seja, só ali. Porque a morte é algo que não tem tanta explicação a ponto de acabou tudo ali. É a última imagem, é o ponto final de tudo. Só que Jesus falou várias vezes para eles: gente, não é o ponto final, vou mostrar para vocês o que tem depois. Mostrou, transfigurou-se diante deles lá no Monte Tabor. Só João que continuou com aquela centelha, né, de esperança. E esses dois aqui estão voltando para casa, tristes. Está dizendo aqui que eles voltavam pelo caminho. Você pode até imaginar aquela cidadezinha, aquela rua empoeirada, deserto. Eles voltando para casa, tristes, falando. De repente um estranho se aproximou deles. E esse estranho pergunta para eles: o que vocês estão conversando? E eles, a tristeza tão grande. Aí tem uma lógica nisso. Tem uma lógica nesse caminho. São Lucas, como todos os outros evangelhos, nada é por acaso, querido irmão e irmã. Existe uma lógica em tudo. Existe uma escola para nós, principalmente em Lucas. Eles estavam tão tristes que as lágrimas impediam de ver a vida que estava do ladinho deles. Jesus ressuscitado estava andando com eles, mas eles não viam. Por quê? Porque estavam derrotados, estavam tristes, abatidos. Jesus pergunta: o que aconteceu que vocês estão tristes? Eles ainda dizem, né? Você é o único forasteiro que não sabe nada do que aconteceu em Jerusalém? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que aconteceu em Jerusalém. Mas o que foi? O que aconteceu? Como diz assim, dá uma de João sem braço, né? Quer saber o que aconteceu? Aí Jesus pergunta para eles, né? E eles: olha, aquele grande profeta que nós tínhamos, ele veio de Nazaré. Jesus era nazareno, né? Porque veio de Nazaré. Nós tínhamos nele uma grande esperança. Era um profeta grande em palavras diante de Deus. O povo estava nutrindo grande esperança. Ele mostrou um mundo diferente para nós. Esse homem deu a possibilidade da gente ver algo diferente. O mundo podia ser melhor. Só que agora ele morreu. E os nossos mestres, os nossos líderes religiosos, entregaram ele para os romanos e crucificaram. E já faz 3 dias. Não temos mais esperança. Mas está certo que teve umas mulheres que foram até lá o túmulo, falaram que viram anjos, sei lá. Mas os outros discípulos foram lá, não viram ele. Aquela velha história, né? Eu tenho que ver para crer. Foram lá, não viram nada, então continua a mesma tristeza. Não acreditaram nas mulheres. Jesus sempre vai testando, querido irmão e irmã. Por isso que ele deu a revelação primeiramente àquelas mulheres. Porque as mulheres na época não eram dignas, nem num tribunal, de ser testemunha de algo. Não podia. E Jesus sempre na contramão do mundo, né? Jesus sempre na contramão do orgulho. Vai dizer: olha, é vocês. Uma mulher que tinha sido prostituta, uma mulher anônima e outra mulher que começaram a seguir Jesus. É justamente elas que não tinham nome que Jesus vai dizer: olha, por vocês que eu quero que vocês levem a notícia para a igreja. Eu quero ver se a igreja acredita. Só que a igreja não acreditou. A igreja ainda estava com dúvidas. A igreja eram os apóstolos, tá? E esses dois que voltavam para casa, então vão falando para Jesus: olha, estamos muito tristes e tal. E aí Jesus começa a abrir o olho deles, dizer assim: como vocês são tardos para compreender
Olha só, Jesus foi bem forte ali. Até a tradução deixa um pouco mais aliviado, né? Mas na verdade Jesus falou assim: como vocês são ignorantes, como vocês são cabeça dura, como vocês são cabeça dura para compreender. Vocês não lembram, vocês não leem, não leram desde o Antigo Testamento que era necessário que o Salvador de vocês tivesse que morrer e ressuscitar. E começa a contar e vai explicando para eles, caminhando da forma grega, como gosta Lucas. Então, e eles vão andando e aprendendo e vão gostando daquele homem que eles não sabem quem é. Essa lógica, quando nós estamos tristes, quando nós estamos na derrota, Jesus anda do lado da gente e a gente não vê. Na verdade, essa passagem é para nós também perguntarmos e ver na nossa vida. Nós também somos que estamos no caminho. Quantas vezes, porque estamos vivendo uma realidade difícil, a gente não percebe Jesus andando do nosso lado. E Ele vai abrindo nossos olhos, aos poucos a gente vai compreendendo. E eles gostaram tanto daquele estrangeiro, né, daquele forasteiro, que quando chegaram em Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, esse Jesus, né, esse estrangeiros, entre aspas, fez que foi adiante. E eles dizem: não, fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando, as trevas vão chegando. Aí também tem um porquê. Sem Jesus é trevas. Sem Jesus não podemos ficar sem Ele. Esse homem tem um conhecimento, nós queremos saber mais isso. Então convidam ele para chegar em casa, e ele chega na casa. Ao chegar na casa, depois de ter explicado a palavra de Deus para eles, chegam na casa, e como era o costume judeu, quando chegava a visita, é a visita que dá a bênção no pão. Judeus não comiam sem antes dar a bênção, principalmente no pão. E olha só o que esse suposto estrangeiro faz. Ele pega o pão, dá graças, partiu e entregou aos discípulos. Isso lembra o quê? A Eucaristia. Partiu e deu aos seus discípulos. Quando eles perceberam, quando eles viram, eles reconheceram que era Jesus. E aí a alegria tomou conta do coração deles, mas Jesus desaparece da frente deles, e a alegria foi tanta que eles voltam, mesmo na noite, não estão nem aí, voltam correndo para Jerusalém. São 11 quilômetros, eles voltam correndo e chegam novamente na igreja. Igreja aqui, querido irmão, não é um prédio, tá? Igreja aqui são os apóstolos, os seguidores de Jesus. Eles chegam lá na igreja, e aí Pedro vai confirmar, realmente apareceu a Pedro, apareceu aos discípulos, e a igreja novamente agora vai se encher de alegria e esperança. Notem que esses dois discípulos estavam fora da igreja. Se eles simplesmente não voltassem, eles podiam dizer assim: conhecemos Jesus agora, estamos com Ele, não precisamos voltar na igreja. Como tem muitas pessoas hoje que pensam assim: eu acredito em Jesus, eu gosto de Jesus, mas eu não preciso de igreja. Engano. Esses discípulos mostram claramente, querido irmão e irmã, que eles querem Jesus, mas Jesus é só com a igreja junto. Por isso que eles voltam correndo lá para os discípulos. Igreja que não é um grupo de pessoas perfeitas, não. Naquele momento ali era um grupo de pessoas cheia de medo, amedrontados, acovardados inclusive. E se eu e você estivéssemos lá, com certeza a gente estaria com medo também, porque era a pele, né, que estava em risco. Eles estavam escondidos porque iam prender eles também, iam matar, enfim, estavam escondidos. Mas naquele momento eles foram tomados de uma coragem muito grande, que vai ser justificada depois, lá em Pentecostes, quando a igreja sai
que o Espírito Santo toma o coração de todos eles, né? Então, esta passagem bíblica, tirada do Evangelho de Lucas, mostra também o que é a missa. Eu não sei se você percebeu, mas os passos desta história aqui é uma missa, é uma celebração. Nós entramos, viemos, estamos andando, Jesus primeiramente explica, Ele fala a palavra para nós, acabamos de ouvir a liturgia da palavra, nós vamos degustando, vamos nos aprofundando na palavra, mas Jesus se manifesta totalmente ao partir o pão, no momento da Eucaristia. Era o momento que Ele parte o pão, que ali Ele está presente de corpo, alma e divindade. Então, nessa passagem bíblica, tem muitas verdades, querido irmão e irmã, mas eu quero chamar a atenção para esse aspecto do caminho que São Lucas tanto mostra. Eles estavam no caminho com Jesus, mas não conseguiam ver Jesus, porque a tristeza, a derrota, o sentimento de depressão, enfim, não permitia que eles vissem. Então, a tristeza, a dúvida, a derrota é inimiga nossa. Eles tinham perdido a esperança naquele momento, por isso que eles não viram Jesus. É só Jesus mesmo, porque Ele quis que eles voltassem. Assim nossa vida também. Muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes as lágrimas do sofrimento impedem que a gente enxergue a verdade. Isso é para a tua vida também, querido irmão e irmã. Para você que nos acompanha pela rádio, talvez nos acompanhando nesse momento até numa cama, doente, enfermo, talvez até nesse dia passou por momentos de muito sofrimento, talvez durante esses dias que está vivendo pensou em tanta coisa negativa. Mas, querido irmão, olha o que o Evangelho fala hoje. Olha o que o Evangelho fala hoje. Ele está do teu lado. Não é um joguinho de palavras, não é uma comparação poética. É Jesus que está nos mostrando. Nem é o padre que está te dizendo, é o Evangelho que nos fala hoje, que Ele caminha conosco. Lá no Evangelho de Mateus Ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Acredite, por mais que a dor seja grande, por mais que muitas vezes muitos tormentos, eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, a sua provação, porém Ele está ao teu lado. Eu não sei também qual é o seu pecado, a sua vida, né? Mas lembre que Ele está ao teu lado, esperando a tua conversão. Eu não sei também qual é o teu conhecimento da fé, mas Ele está ao teu lado para dizer: olha, tudo isso aconteceu para que você viva. Tudo que Jesus fez, morreu na cruz, ressuscitou, foi para dizer para mim e para você: não acaba aqui. Eu acredito em Deus, acredito em Nossa Senhora, acredito nos santos e tudo mais, mas a ressurreição eu não sei, então não acredito em nada. A palavra de Deus fala bem claramente: se a ressurreição não existe, toda a nossa fé é vã, não tem sentido nenhum. Não tem por que acreditarmos se a ressurreição não existiu. Então, querido irmão e irmã, é um exercício hoje de buscarmos acreditar que o amor de Deus vai além da morte. Por isso que o católico cristão não podia estar indo atrás muitas vezes de superstições. Eu acredito na ressurreição, mas eu acredito também em reencarnação. Como assim? Água é fogo. Não tem dois tempos. Jesus nunca falou em reencarnação. Mas todos eles falam do bem, padre. Claro que sim, ninguém vai dizer assim para você: vem cá que eu vou te machucar, que eu vou te prejudicar. Ninguém faz isso. O diabo nos leva a gente, querido irmão e irmã, pelo medo ou pela sedução. E muitas vezes ele seduz a gente com ideologias, superstições. Então, por isso hoje é o momento de nós reforçar a fé na ressurreição. Nosso Deus é amor. Não falou em reencarnação, não falou
Na casa do meu pai tem muitos hotéis que você vai lá e fica e depois volta. Na casa do pai há morada. Morada definitiva. Nascemos uma só vez. Carta aos Hebreus. Por isso, acreditemos, não adianta a gente acreditar, como diz por aí, né? Acender uma vela para cada santo, né? E depois dizer que Jesus me ajuda. Ou a gente acredita em Deus ou não. Como o padre fala quase todos os anos, né? Acreditar na ressurreição e acreditar na reencarnação é igual você colocar um pé num barquinho e um pé no outro. Aí pegar aí a Baía da Babitonga, a remo, e tentar chegar até lá em São Francisco, né? É uma atitude meio estranha, né? Ou a gente vai para uma barquinha ou vai para outra, ou afunda de uma vez. Ressurreição. Jesus fez tudo isso, morreu numa cruz, ressuscitou, deu a vida por nós, para falar sobre ressurreição. Seja fiel, querido irmão e irmã, e lembre, Ele está do teu lado, hoje e sempre. Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, disse o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Esse Deus que está ao nosso lado, que nós não sentimos o calor das mãos dele, por causa da nossa correria, por causa da nossa falta de fé. Renovemos nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.